News 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. Fenop. Portonave. Santos Brasil. Transbrasa. Das 764 milhões de toneladas movimentadas nos portos brasileiros esse ano, metade foi na região sudeste. Foram 379,6 milhões de toneladas nos portos de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, entre janeiro e junho desse ano, 5% a mais que no ano passado. O Sudeste tem os dois portos que mais movimentaram cargas no país, Santos com 81,2 milhões de toneladas e Itaguaí, no Rio de Janeiro, com 36 milhões. Entre os portos organizados, a movimentação de contêineres lidera. Foram 33 milhões de toneladas, 28% a mais que o ano passado. Minério de ferro teve crescimento de 21%, soja teve queda de 4%, efeito da crise climática que afetou a produção de grãos. A movimentação de açúcar foi a que teve a maior alta, 40% em relação ao ano passado. Assim como todo o Brasil, o Sudeste precisa vencer o descompasso entre a rapidez da expansão agrícola e da movimentação portuária e a lentidão dos investimentos logísticos, fator que ameaça a expansão econômica do país e encarece os custos do escoamento da safra. A ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, fez um estudo sobre os custos para levar o grão do Mato Grosso até a China, pelo Porto de Santos. O caminhão que sai da cidade de Sorriso tem um custo modal de $103 por tonelada até o porto. Com o frete marítimo de $35, o valor chega a 130 por tonelada até o porto de Xangai. Como base de comparação, a mesma mercadoria em Illinois, nos Estados Unidos, que segue por hidrovia até o porto de Nova Orleans, tem um custo modal de $16,5 e o final de 75,7 por tonelada, mesmo com o frete marítimo mais alto para a China. Obras estão sendo planejadas para vencer o desafio do gargalo logístico. Em São Paulo, a principal delas é a construção da terceira pista da Rodovia dos Imigrantes, que vai ligar São Paulo e o Porto de Santos. Mas o processo ainda está em fase de estudos e a rodovia deve levar 10 anos para ficar pronta. As ferrovias seguem em passo mais adiantado. A malha paulista vai ser ampliada de 50 para 75 milhões de toneladas anuais em 3 anos. O governo federal também trabalha a renovação do contrato da Ferrovia Centro-Atlântica com a VLI. As audiências públicas começam no mês que vem e o investimento previsto é de 29 bilhões de reais. A ferrovia passa pelos 4 estados da região sudeste. Além dos desafios logísticos terrestres, os portos do Sudeste também precisam enfrentar os gargalos aquaviários. No início do mês, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou um investimento de 800 milhões de reais nos portos do Rio de Janeiro. Metade desse valor será aplicado em dragagem. O Porto de Santos, o maior do país, tem hoje calado de 13,5 metros, o que dificulta a atracação de embarcações maiores. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou em visita à Rede BNews no mês passado que vai iniciar os estudos para ampliação do calado no Cais Santista. São 6 bilhões de investimentos, na ordem de quase 200 milhões aproximadamente por ano. Isso significa aumentar o calado de 14 para 17 metros, que vai fazer com que a gente globalize a nossa participação da navegação, tendo em vista que hoje mais de 50% dos navios que estão sendo fabricados no mundo são grandes navios e muitos deles têm dificuldade de acesso ao porto.
desafios logísticos, a preparação para a descarbonização no setor de transportes, as soluções tecnológicas e os avanços jurídicos. Assuntos que serão debatidos nas próximas segunda e terça-feira no Sudeste Export. Vai ser realizado na sede da Associação Comercial de São Paulo, é um lugar emblemático institucionalmente, também com uma grande estrutura para receber, né, esse grande evento, né? E fica aqui o nosso convite, né? Teremos aí a participação do governo do estado de São Paulo, através de diversos representantes, os principais players do segmento, as principais entidades, né, do setor, discutindo temas de extrema relevância, por exemplo, como a questão da descarbonização, entre outros assuntos, a questão dos acessos também, que está aqui na pauta do dia, né, na região sudeste. Boa noite! O Sudeste Export vai discutir os desafios da maior região econômica do país. O fórum retorna a São Paulo depois de ter passado pelos 4 estados da região nos últimos anos. O encontro vai acontecer na Associação Comercial de São Paulo. Tem presença confirmada do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. E vai ser incrível. Além disso, o BNews 19 horas atualiza hoje a situação das queimadas no Brasil. Em Brasília, a gente fala com a repórter Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para quem nos acompanha. De acordo com a Polícia Federal, dados de ontem, os mais atualizados, 26 mil quilômetros quadrados no Brasil estão em alerta de fogo. Já já eu te conto mais. A seca no Rio Negro levou a Prefeitura de Manaus a declarar situação de emergência por 180 dias. Quem traz as informações é o repórter Paulo José Ribeiro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Núria. A administração municipal informou que vai implementar ações para atender às necessidades das comunidades ribeirinhas. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Tem tudo isso e muito mais em 30 segundos. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A gente vai direto para Brasília porque o vice-presidente Geraldo Alckmin trabalha para implantar a segunda fase da depreciação acelerada. Ele afirmou nesta sexta-feira que o programa vai diminuir em média 4,5% nos custos de desembolsos das empresas de máquinas e equipamentos. Boa noite, Marília Sena, outra vez. Os custos em máquinas e equipamentos, né, na contratação desses equipamentos. Oi, Núria. Hoje pela manhã, em conversa com jornalistas, o ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmou que os 23 setores que serão aí beneficiados pela depreciação acelerada já podem procurar a Receita Federal, porque o projeto foi sancionado na quinta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também foi publicado no Diário Oficial os 23 setores que terão direito aí a esse benefício da depreciação acelerada. Lembrando que esse benefício passou pelo Congresso Nacional ao longo desse ano de 2024, ele vale para 2024 e 2025. Os recursos são de 3,4 bilhões de reais. Para esse ano de 2024 estão separados 1,7 bilhão e para o ano de 2025 mais 1,7 bilhão. Equipamentos de transporte estão dentro aí desses recursos que Alckmin e o Ministério da Fazenda separaram para ajudar aí o setor da indústria. A gente separou uma fala do ministro de hoje mais cedo, vamos ouvir.
Quando eu compro uma máquina, um equipamento ou um aparelho, eu deprecio em 5, 10, 15, às vezes até 20 anos. A média de depreciação é 12 anos e meio. O que é essa depreciação? Eu vou abatendo, ano a ano, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido. O que o governo está fazendo? Ao invés de você abater em 15 anos, você vai depreciar essa máquina, equipamento ou aparelho em 2 anos. 50% esse ano, 50% ano que vem. Isso é uma ajuda maravilhosa. O governo não está abrindo mão de receita, não tem impacto fiscal, é só fluxo, mas ajuda muito no fluxo das empresas. Só complementando, Núria, os equipamentos de transporte que vão entrar aí na depreciação acelerada, entre eles estão equipamentos de transporte para fabricação de trens, navios e aeronaves. Então o setor de infraestrutura, consequentemente, vai ser beneficiado. E aí o Alckmin trabalha para a segunda fase, mas para essa segunda fase é preciso ali combinar com o Ministério da Fazenda, porque para a segunda fase ainda não tá acertado aí para o orçamento de 2024 e 2025. É algo que vai ser estudado. Agora, falando sobre queimadas, a Polícia Federal alertou ontem à noite que 26 mil quilômetros de território aqui no Brasil, 26 mil quilômetros quadrados, estão em alerta de fogo. Hoje, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ressaltou que isso é devido à causa humana, né? Tem gente colocando fogo na mata e isso está prejudicando o país inteiro. Muitas cidades, principalmente em São Paulo, estão tomadas por fumaça. Eu lembro que aqui em Brasília, há cerca de 2 semanas, a gente também ficou tomada por fumaça, não dava nem para ver o Congresso Nacional. E o que preocupa nisso, além do meio ambiente, a saúde, né, dos seres humanos que aqui vivem, a nossa saúde. Hoje a ministra da Saúde, Nízia Trindade, deu ali uma declaração à imprensa no Rio de Janeiro, ressaltando que, olha, a gente não está conseguindo reverter essa situação, então se você começar a passar mal, por exemplo, tiver enjoo, dor de cabeça, falta de ar, esses sintomas que a intoxicação da fumaça trazem, procura logo o hospital. E aí a gente aguarda, né, as forças aí do meio ambiente, da Polícia Federal, a atuação delas para reverter esse cenário que é tristíssimo. Núria. Obrigada, Marília. A gente vai continuar falando sobre a situação da seca, agora com o Paulo José Ribeiro, porque a Prefeitura de Manaus decretou estado de emergência por 180 dias. É isso, né, Paulo? Boa noite mais uma vez, Núria. Boa noite para você que acompanha o BN News, 19 horas. É isso, a Prefeitura de Manaus, capital do Amazonas, decretou situação de emergência por um período de 180 dias por conta da seca que atinge o Rio Negro. A administração municipal informou que vai implementar ações para atender às necessidades das comunidades ribeirinhas que vivem próximo à região. Com a medida, a capital amazonense deve ser incluída na lista de municípios que devem receber recursos do governo federal para enfrentar a estiagem prolongada que atinge a região. O objetivo é diminuir o impacto econômico, social e ambiental. Segundo a Agência Nacional de Águas, o rio está abaixo da média histórica para esse período do ano. Nesta quinta-feira, o rio atingiu a marca de 16,97 metros de profundidade. E o pior de tudo isso é que a tendência é que o nível continue abaixando, continue diminuindo. No ano passado, o nível mais baixo só foi atingido no final de outubro. Esse foi o nível mais baixo do Rio Negro em 120 anos, chegando a 13,59 metros. De acordo com a Prefeitura, o decreto assinado visa levar atenção básica pública para as famílias que podem ser afetadas com a seca. O governo do estado já havia decretado situação de emergência nas 62 cidades do estado desde o final de agosto. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, cerca de 360 mil pessoas estão sendo afetadas pela estiagem prolongada. Núria. Paulo, boa noite para você. E olha, a seguir a gente mostra a história de um veleiro que ficou à deriva no Porto de Santos e quase colidiu com um navio de cargas. É rapidinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser PTP.
10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você, ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTV. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Sabe aquela orquestra afinada em que cada instrumento e cada músico estão no lugar certo, porque há um maestro regendo todos os detalhes? É exatamente assim que trabalha o agente marítimo. E para que toda a categoria seja uníssona, é que existe a FENAMAR. Cada maestro, agente marítimo, associados aos sindicatos distribuídos pelos portos brasileiros, tem na FENAMAR o seu palco para ajudá-lo a realizar o seu espetáculo que colabora para o crescimento do país, gerando entrada de divisas, emprego e renda. Uma instituição com 35 anos e que eleva o nível ético e profissional da categoria, atuando na representação de seus 15 sindicatos afiliados e seus associados, fazendo com que o Brasil continue a navegar no rumo certo. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Um veleiro ficou à deriva nessa quinta-feira no meio do canal de navegação do Porto de Santos. A embarcação Endurance teve problemas de propulsão e os tripulantes ancoraram o veleiro na frente da Ponte da Praticagem. Os marinheiros perceberam que um navio de contêineres se aproximava e rebocaram o veleiro antes de um possível acidente. Os práticos também alertaram o cargueiro, que desviou da embarcação, ao mesmo tempo em que o Endurance foi retirado da rota de navio. Vamos ver agora outras notícias dessa sexta-feira, 13 de setembro. Agentes do IBAMA fizeram fiscalizações em 3 cidades gaúchas que ficam ao longo do rio Uruguai. 21 donos de terras foram notificados por delitos ambientais. A região fica na fronteira com a Argentina e tem dezenas de portos clandestinos usados para contrabando. A ação foi em Criciúmal, Tiradentes do Sul e Esperança do Sul. A Autoridade Portuária de Santos recebe até domingo inscrições de projetos interessados em concorrer ao patrocínio da empresa no ano que vem. Os editais são para o 6º Festival Porto Cidade, que celebra o aniversário do Porto de Santos no dia 2 de fevereiro, e para projetos ao longo do ano nas áreas social, ambiental, cultural, educacional e esportiva. Há também um edital permanente para projetos ligados à atividade fim da empresa. Todos os editais podem ser consultados no site portodesantos.com.br. A Praticagem de São Paulo fez 74 escalas de práticos em 24 horas na última terça-feira, o que representou a movimentação de 70 navios no Porto de Santos. Um recorde que representa o dobro da média diária. A medida foi tomada para recuperar a movimentação depois das paralisações provocadas pelos nevoeiros. De acordo com a Autoridade Portuária de Santos, as interrupções somaram 161 horas só nesse ano. O governo de Minas Gerais assinou um memorando de entendimento com o Porto de Rotterdam, nos Países Baixos. O objetivo é criar uma plataforma de cooperação nas áreas de agricultura, fertilizantes, minerais descarbonizados, minerais críticos e inovação, entre o Estado e o continente europeu. O Porto de Rotterdam é reconhecido como a principal entrada de mercadorias da Europa. O Aeroporto Internacional de Navegantes, em Santa Catarina, se prepara para um aumento significativo no fluxo de passageiros para a Oktoberfest 2024.
Segundo a CCR Aeroportos, que administra o terminal, o mês de outubro deve ser de recorde, com 196 voos extras e uma expectativa de 210 mil embarques e desembarques. Os voos adicionais serão operados pela Azul e pela Gol e vão conectar navegantes a Belo Horizonte, Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. A Oktoberfest acontece entre 9 e 27 de outubro em Blumenau. Um avião da Alaska Airlines precisou interromper uma decolagem para evitar uma colisão com outra aeronave no Aeroporto Internacional de Nashville, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. O Boeing 737 MAX 9 levava 182 passageiros. A companhia aérea informou que os pilotos receberam autorização para a decolagem por volta das 9h15 da manhã pelo horário local. De acordo com o site Flight Radar, a aeronave já avançava pela pista de decolagem a quase 200 km por hora, quando interrompeu a operação ao perceber um Boeing 737-700 da Southwest Airlines cruzando o fim da pista. Os pneus do avião do Alaska explodiram ao frear, segundo a Agência Nacional de Aviação dos Estados Unidos. A Southwest não informou o número de passageiros, mas as duas companhias relataram não haver feridos. Tem muito mais notícia no portal bnews.com.br. Vamos para cá, olha só. A Portos RS, a autoridade portuária do Rio Grande do Sul, antecipou a dragagem no canal externo do Porto de Rio Grande. Essas obras estavam previstas para acontecer em 2025, mas foram antecipadas em decorrência das enchentes que levaram muitos sedimentos para a bacia ali do Porto de Rio Grande. A VLI, a empresa ferroviária, adquiriu 7 locomotivas para operar no transporte de minério de ferro lá para Vitória, no corredor entre Vitória e Minas Gerais. Tem notícia do veleiro que ficou à deriva no canal de acesso ao Porto de Santos e tem notícia também do governo federal que vai autorizar R$200 mil para a duplicação de trechos na BR-101 em Alagoas. Lembrando, claro, que as notícias não param no final de semana. Tem sempre informação no site e na edição do jornal. Também tem entrevista, artigos e crônicas. Na coluna Estilo B da jornalista Ivani Cardoso, por exemplo, o professor Kleber Candioto comenta os desafios da inteligência artificial, a dependência do Brasil no setor e com o que nós devemos ficar atentos nesse quesito. O jornalista Luiz Guimarães relembra o dia em que acompanhou a quase posse de Tancredo Neves, na crônica semanal que fala aí sobre o inesperado. E como hoje é sexta-feira, tem balanço econômico da semana com a especialista Débora Toledo. Debate das eleições americanas, como isso afeta a sua vida, como isso afetou o mercado financeiro para você investidor. O debate entre Donald Trump e Kamala Harris na última terça-feira gerou uma movimentação gigante nos mercados financeiros. No dia seguinte, a bolsa americana ela fechou em alta. Por exemplo, a Nasdaq subiu 2,17%, o S&P ele aumentou 1%. E o Dow Jones fechando aí com um ganho de 0,31%. Além disso, o dólar, pós-debate, ele perdeu a força frente ao real e ele encerrou no dia seguinte do debate a 5,64. Então, esses movimentos, o que eles indicam? Eles indicam como a política dos Estados Unidos impacta diretamente o mercado financeiro global, inclusive. Então, os investidores, eles reagiram positivamente, por incrível que pareça, ao desempenho da Kamala Harris no debate, refletindo o quê? Uma percepção de uma maior estabilidade econômica caso ela vença as eleições. Bom, a queda do dólar e a fraqueza nos juros futuros das ações americanas após o debate são sinais assim de que o mercado ele está começando a precificar um possível cenário onde Kamala Harris assumiria a presidência, trazendo aí expectativas de políticas mais estáveis, focadas em tecnologia verde, infraestrutura, iniciativas de combate aí às mudanças climáticas. Por outro lado,
Os setores mais ligados ao ex-presidente Donald Trump, como, por exemplo, petróleo e gás, eles foram impactados negativamente. Isso porque uma eventual continuidade do Trump representaria menos regulamentações e cortes de impostos, algo que, historicamente, favorece as grandes corporações e indústrias tradicionais do setor de energia. A seguir você vai ver que a Autoridade Portuária de Santos vai recorrer da decisão que suspendeu o atestado de destinação da água de lastro. É rapidinho. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Nessa semana, a Autoridade Portuária de Santos suspendeu a exigência do atestado de destinação da água de lastro, depois de um parecer contrário da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A APS disse, entretanto, que vai recorrer da decisão. A decisão da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, foi acatada pela APS, mas a autoridade portuária informou que vai pedir uma reconsideração, afirmando defender a preservação do meio ambiente com a adoção das medidas previstas em norma internacional, visando evitar a bioinvasão dos estuários marinhos por espécies exóticas. A autoridade portuária ainda ressalta riscos como extinções da biodiversidade local e problemas sociais às populações costeiras, destacando que muitas dessas pessoas têm a pesca como subsistência. A administração do porto constatou inconsistências e informações equivocadas na reclamação registrada pelos representantes dos armadores, que tiveram pedido atendido pela ANTAQ. Nós, praticamente, desde 2002, a gente vem trabalhando com estudos com as universidades conveniadas aqui da região, para que a gente tenha subsídios e elementos para mostrar, provar que esse procedimento tem que ser melhor regulado, tem que ser melhor regulamentado para que nós possamos fazer o controle sanitário, o controle ambiental adequado pela autoridade portuária, né? Os donos de navios, representados pelo Centronave e pela ABAC, a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, se posicionaram contra a norma da APS. A exigência do atestado havia entrado em vigor no último dia 21 de agosto. Uma empresa já estava credenciada e outras duas no processo de credenciamento para a emissão do documento. Um dos argumentos apresentados à ANTAQ pelos armadores era a obrigação de um novo atestado de conformidade em adição aos já previstos pela Convenção Internacional para Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos de Navios, invadindo a competência da autoridade marítima. Além disso, eles também argumentaram que a contratação de uma empresa estaria em desacordo com a lei de licitações e a criação de um novo custo portuário a ser pago pelos armadores.
Inclusive, o processo de credenciamento ele vai ficar aberto de forma perene, com quantas mais empresas que tenham a capacidade tecnológica, a capacidade técnica para atuarem nessa prestação, pode se credenciar e pode ir para o mercado prestar o seu serviço. E as embarcações já têm um certificado internacional. Esse certificado ele tem a validade de 5 anos. Então, a partir do momento que a embarcação, a embarcação ela é certificada, ela tem esse período de 5 anos. Só que nesse interregno, várias irregularidades são cometidas pelas embarcações e é isso que a atestação busca. A Autoridade Portuária de Santos já credenciou um sistema de fiscalização com inteligência artificial, GPS e outras tecnologias para constatar se as embarcações que chegam ao maior porto do país já descartaram a água de lastro nas áreas permitidas ou se passaram a adotar o sistema de filtragem, procedimentos determinados pela Organização Marítima Internacional e alinhados às normas da Marinha do Brasil. Os navios podem trazer esgoto, materiais exóticos e até espécies de outras regiões do planeta no lastro, o que pode causar problemas ambientais e afetar a saúde pública, com a reprodução acelerada de espécies animais e vegetais que competem com espécies nativas. Por ano, a navegação movimenta cerca de 10 bilhões de toneladas de água de lastro. No Brasil, esse número chega a 80 milhões de toneladas. Essa movimentação aumenta o risco de bioinvasão. Somente a emissão de um certificado com validade para 5 anos, ele não garante que irregularidades serão feitas. Então, nós precisamos manter o controle mais rigoroso, porque senão a população da Baixada Santista e região que pode sofrer as consequências com problemas sanitários, problemas de saúde e problemas de invasão de bioinvasores, de patógenos que nós nem conhecemos ainda. Há pouco tempo atrás tivemos o grande problema da pandemia de Covid-19, agora nós temos um outro patógeno entrando em caráter de pandemia e nós temos que evitar que novas espécies agressoras, novas espécies nocivas. O Porto de Santos, é claro, vai ser um dos principais assuntos do Sudeste Export. Hoje, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou presença no fórum, que vai reunir aí autoridades, empresários, CEOs, para debater tecnologia, infraestrutura, linhas de financiamento e fomento ao setor. A gente, é claro, transmite tudo ao vivo pela TVB News a partir das 10 horas da manhã. Um bom final de semana para você, boa noite, até segunda-feira. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Portonave. Santos Brasil. Transbrasa.